Eu só queria dizer, por experiência própria, que morre muito menos gente escavando tubulões do que caindo de andaime, tomando choque elétrico, etc. Há, sim, um vetor psicológico assim, bem interessante com relação a tubulões. Quando a gente desce a primeira vez, é uma emoção bastante legal, até inesquecível, mas um pouco apavorante. Apesar de que é absolutamente seguro. Aliás, me levaram pela primeira vez num tubulãozinho apertado, a 23 metros de profundidade. Depois do susto, ficou muito bom. Muito bem. Mesmo os tubulões, assim como os taludes, etc., as escavações em solo, tanto também as estruturas, nunca tive notícia de um único caso que desabasse sem avisar. Portanto, ao descer no tubulão, que é absolutamente normal, e que tem que explicar isso muito bem para os engenheiros fiscais de trabalho, que eventualmente nunca desceram, não tem noção do que é. Lembram-se, não existe norma de segurança de escavação em tubulões. Nada funciona. É possível somente escorar o fuste quando pode-se passar por uma camada fraca que pode haver um desabamento. Você pode revestir com camisa de aço ou manilha de concreto. A base, impossível. Muito bem, ao descer num tubulão, examine bem as trincas no pescoço do tubulão, porque essas são perigosas. Trincas que acontecem por aqui, eventualmente, se soterrar a pessoa, soterra a metade do corpo. Então, é possível salvar bem essa pessoa. O grande problema é quando a trinca está alta, está no fuste. Então, é preciso tomar cuidado e ter experiência, ou verificar no solo da região qual é a abertura limite dessa trinca, porque se ela desabar, ela pode soterrar e fica difícil de escavar ou de tirar, entenderam? Você não pode usar a pá, não pode usar a picareta, tem que tentar descobrir uma parte do corpo da vítima com a mão. Aí, se descobrir uma parte, é mais fácil. Se ele tivesse soterrado nas argilas vermelhas do Brasil, por 1 hora ele sobrevive sem problema nenhum. Lembram-se só de puxar a língua dele e eventualmente limpar a terra, porque ele tente respirar. Na tentativa de respirar, ele pode ser sufocado pela própria argila. Se der a sorte de, ao desabar, ter uma lata, uma ferramenta ou uma tábua, melhora a expectativa de vida do escavador. Mas, apesar de tudo isso, é muito seguro. Morre muito menos gente furando tubulões do que caindo de andaimes. Portanto, lembra-se que é o volume de terra que é importante. E por que isso desaba? Porque o peso desse solo fica maior do que a coesão desse terreno, ou seja, a coesão multiplicado pela área da trinca dá uma força de sustentação que segura o teto. No momento em que o peso, ao passar ou ficar maior do que a coesão desse solo, ele vai desabar. E lembra-se que a coesão tem 3 elementos. Coesão efetiva, que é um fator oriundo de forças atômico-moleculares. Tem a sucção. Se molhar, eu perco sucção. Na época de chuva fica mais perigoso, porque eu perco sucção. E depois a cimentação, que também depende um pouco da quantidade de água. Muito bem. Se ao examinar uma obra sua, sentir que não tem segurança total, uma possível saída, que encarece um pouco, é aumentar o ângulo da base, que em geral é de 60 graus. Com 60 graus,
só subsistirão tensões de compressão. Portanto, pode ser um concreto ciclópico, ou um concreto, como eu te falei, de 5 MBA, não precisa de ferragem, que é só compressão. Com 60 graus, quase todo solo coesivo se mantém de pé. Mas, se for preciso, você pode tirar o peso daqui, escavando a base mais em pé, é mais cara. Se notar uma trinca aqui, próximo do teto da base, já manda escavar, fazer a capela, tirar essa cárie antes que ela desabe. Em último caso, é possível, escava o tubulão com um fuste super alargado do tamanho da base. Concreta a base e faz uma forma de pilar, igual a um pilar. Faz a forma, coloca a ferragem e nasce o pilar lá embaixo na base e depois enche de solo de cimento. Então, você pode ir aumentando o ângulo da base para dar segurança. Segundo, qualquer trinca no paramento, no teto da base, tira logo ela, escava. Você vai ver ali uma cárie ou uma falha. Depois de concretada a base, coloca a forma com a ferragem de espera e concreta o fuste, agora já na forma do pilar quadradinha, que é mais econômica. Existe uma outra possibilidade muito interessante, que me permitiu, inclusive, a partir dela, desenvolver as tais estacas e mini tubulões em solo cimento plástico, que é uma fundação muito econômica, própria para utilizar nesse programa aí das 4 milhões de casas do programa PAC Minha Casa Minha Vida. Como é que isso aconteceu? Uma das técnicas que nós usamos para recuperar um tubulão que teima em desabar, ou uma escavação qualquer, que está com uma insegurança bastante acentuada, ela pode começar a desabar e vai chegar eventualmente até o teto. Muitos metros e muitas toneladas de solo. De tal forma que pequenos desabamentos não dá tempo de limpar, ela desaba novamente, pode soterrar alguém. Uma das possíveis saídas é tomar esse próprio solo que está por aqui, traça ele com cimento na razão de 1:8, 1 de solo, 8 de cimento. Em geral, nas argilas e siltes do Brasil, 26 litros de água são suficientes. Lance essa pasta de cimento e solo aqui dentro e enche toda a escavação agora de solo e cimento. Espera um tempo de endurecimento do solo de cimento, que um tempo bom está no entorno de 6 dias, e reescava o solo cimento agora duro, formando uma carapaça de segurança para os trabalhadores aqui dentro. Ele chega a ser duro, mas ainda é escavável com alavanca ou cavadeira. Não precisa de ponteiro nem marreta. Muito bem. Agora, dentro do solo cimento, que é um material duro, você então abre a base. Se ainda assim você não conseguir chegar no fundo da base, faça em 2 etapas. Enche novamente de solo de cimento o que ficou, porque pode ficar lama embaixo, e reescava com segurança. Muito bem, foi aí que eu verifiquei que 2 anos antes eu tinha reforçado 5 tubulões de 27 metros de profundidade que desabaram. Faltou concreto, porque a empresa estava ruim financeiramente e não pagou a concreteira, então ela cortou o concreto.
e nós tínhamos, por pressão do cliente, aberto 5 tubulões. Isso não se faz. Você tem um tubulão muito próximo do outro, abre saltando, concreta um, salta um, concreta o outro. Mas era um pilar enorme, tinha um bloco de 5 tubulões do tamanho dessa sala aqui. Como retardou o concreto numa época de chuva muito intensa, desabou tudo, virou uma tremenda cratera de 20 ou quase 30 metros de profundidade por 8 metros de diâmetro. Então, a única saída foi lançar solo de cimento e ir rescavando, fazendo uma carapaça de solo de cimento. A obra paralisou por questões econômicas. 2 anos depois, nós recomeçamos a obra, agora com outra construtora, e havia aqui próximo outros tubulões de 5, 6 mil toneladas. Nessa oportunidade, antes de abrir a base, eu furei um túnel. Fui lá naquele tubulão que eu tinha reforçado com solo de cimento e tirei a grande dúvida que eu tinha. Como o solo de cimento leva muita água, porque é plástico, quase que na plasticidade de massa de rebocar, para encher bem a furação, minutinho só. Então, para não precisar de vibrar nem compactar, então o solo de cimento tem que ser muito plástico. E o receio é que todo o material com cimento que tem muita água, o que ele faz? Retrai. Se por acaso eu quisesse, como eu já pensava em fazer, estaquinhas de solo de cimento, eu poderia correr o risco de a estaca, por retração excessiva do solo de cimento, descolar da parede. Por que isso? Porque até aquela época, uns 20 anos atrás, nós tínhamos feito mais de 27 mil estacas de concreto para casinhas pequenininhas. E o concreto, numa estaca de 30 centímetros de diâmetro, por pior que seja, vamos supor que ele desse aí 10 MPa só, para baratear. Ele era capaz de suportar só na estrutura do concreto 60 toneladas. E essas casinhas populares, de até prédios de 3 andares populares, aplicam em certos pontos dos pilares e tal, no máximo 8 toneladas. Então, eu estava usando um material que resistia 80 toneladas e só precisava de 8. E quem pagava isso era o pessoal de baixa renda que pagava milhares de prestação, porque nós não tínhamos conhecimento suficiente para assinar a responsabilidade técnica de uma fundação com material mais barato. A resistência eu já sabia, porque solo de cimento é usado para compactação de base e subbase. A minha grande dúvida era a retração, porque se eu perder o contato, eu perco o atrito lateral. Eu fiquei muito surpreso quando vi que não tinha, a 20 e poucos metros de profundidade, nenhum descolamento. Estava perfeito o contato. Abri outro túnel de cá, aconteceu a mesma coisa. Depois, constatei em várias estacas experimentais, fazia estaquinhas com 8 metros de solo de cimento e tirava com guindaste para verificar, ou injetava anilina bem diluída para verificar se havia trincas aqui e tal. Nunca houve nenhum caso que eu experimentei, mais de 20 ou 30 protótipos, que houvesse descolamento. A única justificativa é que o solo é uma excelente mãe e câmara úmida. Há uma interação perfeita entre solo de cimento e o próprio solo. Dá mais resistência do que solo com concreto. Uma estaca de concreto tem um coeficiente de aderência X, vamos supor 0,6, ou seja, ele só tem uma aderência correspondente a 0,6 da coesão do solo, porque é concreto, mas o solo de cimento, com ele mesmo, que é o solo, chega até 1. A aderência é igual à própria coesão. Muito bem, então, é um terceiro procedimento muito usado em casos já letais. Em caso final, a única saída, solo de cimento. Tem garantido sucesso? 90%. Porque a pessoa vai trabalhar dentro de uma
carapaça de solo de cimento, como se fosse um solo duro que dá SPT 25, 30. Se você esperar mais, dá um pouquinho mais de resistência aos 20 dias, mas dificulta a escavação. Muito bem, os tubulões a céu aberto que representam 99% de todos os tubulões, a escavação é iniciada ou por homem ou por máquina, preferencialmente por homem, para, quem sabe, num vetor social você dá emprego para mais gente, e observa que a parede do fuste em escavação fica toda enrugadinha, que dá um ajuste melhor e melhor atrito lateral, melhor aderência entre o solo e o concreto. A máquina, ela deixa a parede um pouco lisa, se bem que é bom usar um arranhador, uns dentes na hélice, de tal forma que ele sai fazendo um risco helicoidal na hélice. E pode deixar um cake, ou seja, uma lama, que se supõe que dentro de 3 ou 4 meses, ela, por efeito tixotrópico, ela readquire resistência. Não é comprovado não, mas parece que funciona bem. Então, até uns 2 metros de profundidade, o escavador ainda pega a lata e passa para o rapaz de cima sem precisar de sarilho. Uma outra coisa para os senhores que serão fiscais no futuro. Não queiram uniformizar esse rapaz, vocês vão matar ele desidratado. Ele trabalha geralmente nu. A tentativa de botar macacão, etc., ele suou tanto que quase morreu. Então, ele pode até descer de macacão, depois tira e joga o macacão para cima. Então, ele tem que trabalhar nu, é uma forma melhor de trabalhar. Opcionalmente, pode trabalhar com um shortzinho mínimo, para evitar de desidratar muito. É bom o capacete redondo, sabe? Porque de vez em quando pode soltar um pouco de terra, mas esse rapaz tem um lombo muito forte. Já aconteceu de cair lata cheia de terra de 20 metros de altura. Ele fica meio mal uns 3 dias, mas nunca morreu. E mesmo porque, psicologicamente, quando ele ouve o desprendimento de um torrão, ele já encosta na parede, automaticamente. Mas um capacete é bom. Esse está de chapéu, porque é teimoso. Então, o tubulão a céu aberto é escavado assim. Aqui eu estou mostrando um gigante de tubulão para 6.000 toneladas. 6.000 toneladas é o peso de um prédio. No pilar mais carregado, ele pesa 6.000 toneladas no prédio inteiro, se fosse um pilar. Esse tubulão tem 2,5 metros de diâmetro para 6.000 toneladas. E para acelerar, nós usamos 2 duplas, 2 embaixo, 2 em cima. Aqui os senhores podem observar bem a argila vermelha porosa laterítica típica do Brasil. Ela é porosa, seca, tem boa coesão. Molhou, fica meio complicado. Muito bem. Atingido uma profundidade que não é possível passar lata com a mão, se coloca um sarilho. Se alguém for descer num sarilho de madeira, tenha certeza de que o eixo dele é de aço. Tenha certeza que a corda é boa e que a corda está bem amarrada no final. Nunca tivemos nenhum acidente, mas algum susto. Por exemplo, a corda curta, o tubulão tinha uns 3 metros a mais, ela escorregou, caiu, né, de 20 para 23 metros, porque não estava amarrada. É bom ter uma catraca no sarilho, porque se essa pessoa não te segurar, ele não volta, ele fica preso numa catraquinha que tem aqui. Mas, aforante isso, aqui em Brasília foram mais de 100.000 tubulões, alguns acidentes até com engenheiro, mas não fatais por causa disso. Ninguém nunca morreu por causa do sarilho. Já quebraram as pernas. Aqui uma das possibilidades de recuperação, grupos de tubulões desabados. Aqui eram 5 tubulões, né, que houve aquele problema do atraso de concreto, etc., desabaram todos. Alguns não foi possível recuperar com solo de cimento. Então, se escavou de cima embaixo, tinha 8 metros de diâmetro,
concretou-se a base e depois se colocou formas de madeira e se fez o pilar lá de baixo até em cima. Depois, o reaterro foi feito com solo, cimento no traço 1:8, para garantir o confinamento dos pilares, que tinham 20 metros, problema de flambagem. Aqui, fotografando de baixo para cima, os dois sarilhos trabalhando com aqueles 4 homens lá embaixo. Pode-se observar que aqui ainda era usado sarilho de madeira, mas eixo de metal. São pequenas medidas de segurança que ajudam muito. É possível, mas pouco usado, se você tem problema de fechamento ou instabilidade, algumas empresas alugam formas metálicas, a mesma usada para galeria, para túneis. Elas são tripartidas, são em 3 peças, parafusada. Então, você escava meio metro, parafusa ela. Escava mais meio metro e parafusa. E a mesma coisa depois, vem concretando, vem tirando ela. Às vezes fica perdida. É bem prática, um pouco cara e um pouco lenta. Muito bem, respondendo àquela pergunta novamente, não se escora a base, não existe processo para escorar a base. Nesse caso aqui, tinha somente um efeito psicológico. Por quê? Porque nessa obra em particular, terreno fraco, a 23 metros de profundidade, com piscina em cima, era um prédio de muito alto luxo, os tubulões dessa torre, que tinha piscina em cima, acabaram por superpor as bases. Por quê? O terreno fraco, ou seja, suporta baixa pressão, a carga é a mesma, então aumenta-se a área, mas aí há uma superposição. Uma das saídas, que já foi feita no Brasil inteiro, várias, é achar o centro de gravidade dessas cargas, vamos supor que estivesse por aqui, porque nem sempre são iguais, principalmente se tem piscina, ela está cheia, está vazia. Então, com fulcro nesse centro de gravidade, se faz uma base única. Muito bem. Então, fazendo essa base única, nós aproveitamos um desses tubulões, fizemos os outros, que já estava concretado no passado. Então, ótimo, nós vamos fazer só 4 tubulões. Só que, normalmente, no tubulões se desce 2 vezes. Uma para ver o terreno. Você vai fazer o projeto naquelas condições, SPT maior do que 20, solo coesivo e tal, 15 metros mais 16. Executa, aí você desce para ver se o terreno está bom. Manda alargar a base. Mas tem que descer uma segunda, para verificar se está limpo, se a medida está legal, se o rodapé está bom. Se não descer, apesar de que o grupo que trabalha aqui é um grupo honesto, eles podem te entregar uma base como pronta e não está pronta. Isso não é comum acontecer, eles são confiáveis. Mas está aí um caso. Por sorte, quando eu abri a base grande, aquela que supostamente estava completa, só tinha esse pedaço aqui, olha. Então, o engenheiro, por motivos qualquer, não recebeu, não entrou e fiscalizou, nem o técnico, e uma base tinha ficado 5 vezes menor do que eu devia, né? O ângulo de 60 graus vai dar uma base de 3 metros. Como os empregados, os poceiros, estavam com medo de trabalhar debaixo dessa base, eu mandei fazer uma escora de madeira, sou eu. Nessa situação, você tem que garantir, você tem que estar lá com o pessoal, sabe? Inclusive comer sanduíche lá embaixo na hora do almoço. Sanduíche é muito ruim, você tem razão. Então, olha aí, escorado com madeira só para efeito psicológico, porque tinham 20, não sei quantos metros,
a resistência lateral desse fuste era 50 vezes maior do que o peso do concreto. Não havia possibilidade disso descer na cabeça de ninguém. Aliás, eu tirei, inclusive, tirei a limpo uma lenda que havia nesse prédio aqui no centro de Brasília. Eu achei botina, pedaço de madeira concretado, lata, etc. Disseram que um dos poceiros que trabalhava nessa obra namorou a filha do cantineiro. E dizem, ou diziam, que o cantineiro estava procurando esse rapaz para matar ele. Numa dessas noites, na correria e na perseguição, esse poceiro pulou dentro do tubulão. E tem alguns rapazes que, quando o tubulão não é muito estreito, desce mesmo. Se você der uma dose de cachaça para ele, apostar com ele, desce só com as mãos na parede, vai até lá embaixo sem problema, né? Esse camarada devia ser um tal desses experientes, então pulou. Só que no dia seguinte, era dia de concretagem. Então, o caminhão betoneiro chegou em cima, começou, se ele gritasse, ninguém ia ficar sabendo. Mas eu não encontrei ossada de ninguém aqui. E depois, concretar um peão, gente, não é bom porque dá recalque, né? Ele é muito macio, então pode dar recalque. Muito bem. Agora, tecnicamente, observa a inclinação da formação geológica. O terreno era ruim. Mas eu não podia descer muito porque tinha água embaixo. Está vendo aí, olha, arenito, argila vermelha, silt amarelo, arenito, etc. Quando forem projetar, projeta para o mais fraco. Porque essa camadinha de arenito pode estar dura, dá a impressão de que tem um terreno bom, mas embaixo, terreno mole. Tá? Sempre a pior situação. Aqui mostrando o teto da base. Não é? Aquela base dos 5 tubulões, eu deitei e fotografei um deles. Um silt amarelo com areia. Não muito confiável, certo? Um terreno de baixa coesão, mas numa época seca deu para trabalhar sem problema. Isso é erosão por falta de proteção, nada de especial. Aqui mostrando aquela questão da segurança. Não tem contraste suficiente, mas houve aqui uma base grande, acho que tinha 3 ou 4 metros de altura, uma parte dela começou a soltar. É muito comum acontecer isso. O ângulo de 60 graus ainda não é suficiente para tirar o peso. O ideal seria 70, 80, mas ficaria caro. Então, eventualmente, começa a abrir então, umas fendas em forma de capela. Está ela aqui, olha. Então, qual é a política correta? Antes de desabar, abriu a fenda, manda-se tirar. Raspa, tira esse peso. E observa-se que quem estava causando isso era uma incrustação de quartzito decomposto, ou seja, de areia na região. A areia tem pouca coesão, ela não se sustenta. Então, quando tem uma dosagem de areia misturada, pode ser um foco de infecção, ela pode cair. Portanto, manda raspar antes que ela caia em cima de alguém. Nessa altura de 1 metro por aqui, normalmente não é letal, né? Não enterra a pessoa toda. Dá para recuperar fácil. Muito bem, mostrando o outro fato que acontece principalmente em tubulões por causa da base, nos projetos nós vamos aprender a ovalizar a base, é a construção vizinha. Você vai fazer um prédio encostado no outro, é de se supor que o vizinho tenha puxado o tubulão para dentro do terreno dele, para a base não entrar para dentro do seu terreno. Para isso se constrói uma viga de equilíbrio. Ela vai lá e busca o pilar, mas o tubulão fica aqui afastado. Portanto, esse tubulão que está aqui vai ter uma reação aumentada. E o que está aqui vai sofrer um alívio. Eu estou mostrando aqui um caso típico. Foi preciso reprojetar a obra, tirar a viga daqui, na mesma direção do vizinho, que era padrão, puxar para cá. E assim mesmo, não sei se dá para ver a cabeça da viga alargada, e nós fizemos o tubulão a 1 metro de distância para receber a base aqui embaixo. Vou mostrar rapidamente aqui num desenho. Então,
Um dos recursos para não ter bases excêntricas é ovalizar a base. Vamos supor que você tem um vizinho e, por código de obra, mesmo que o seu pilar vai estar lá, que sempre está, para não acontecer o que acontece aqui nessa faculdade, tem pilar no meio da sala, a 1 metro. Os pilares sempre estão na parede de divisa. Mas você não pode encostar nada de infraestrutura a menos de 50 centímetros. Ou seja, a face, o código de obras da região não permite. Então, você tem que empurrar a fundação para lá. No momento em que você empurra, tem que criar uma viga alavanca. Então, você cria uma viga alavanca, sim, que reage num pilar próximo, aliviando esse pilar e comprimindo aqui. Se aqui tem 200 toneladas, possivelmente aqui vai ter umas 215. Se aqui tinha 100, ela vai aliviar, vai para umas 80. Essa reação aqui, que é aumento de carga, a gente calcula e considera. Essa, por questão de economia, a gente não considera o alívio. A menos que chega a ser só 50% da carga, aí vale a pena economizar. Muito bem. Aquela base que, se fosse redonda, vazaria o vizinho, não existe norma. Mas é bom que a sua base esteja a 5 centímetros do vizinho. Então, é 55. De tal forma que o vizinho deixando também 5, teria uma folga entre 10 centímetros entre uma base e outra. Não é obrigatório. Se você ficar muito apertado, pode encostar uma base na outra. Coloque uma chapa de isopor, concreta uma, depois coloca a chapa de isopor. Então, para diminuir o braço de alavanca, para chegar o tubulão mais próximo possível, respeitando o limite de código de obras, se faz uma base chamada de oval, na realidade é uma falsa elipse. É um retângulo com 2 semicírculos, com a mesma área da base, mantendo a mesma pressão. Então, aqui pode-se ver que, além de ter que tirar o pilar de lá, nós tivemos que mudar o projeto, e o tubulão novo está aqui a 1,20 m, parece, do pilarzinho que vocês estão vendo a ferragem de espera aqui. Nos projetos, nós utilizaremos viga de equilíbrio para aprender a calcular isso. Aqui eu estou mostrando a possibilidade de confrontar com resultados de laboratório um medidorzinho, que eu vou trazer um slide, eu trazer ele aqui, chama Pocket Torvene. Ele cisalha o solo, a gente crava na parede de qualquer solo, não precisa ser tubulão, e gira, ele rompe, me dá a ideia da resistência ao cisalhamento. Então, estou mostrando como isso é feito, né, dentro de uma escavação que eu mandei abrir para poder fazer essa fotografia aí. É possível, tem vários medidores. Aqui mostrando uma situação assim, de solo relativamente perigoso. É um silt argiloso, úmido. Sucessivo desplacamentos na base, está vendo? Então já foi tirado, trincou em cima, tiramos novamente, e tem que ser rápido, 2, 3 dias no máximo. Tira rápido, limpa e concreta. Aqui, mostrando um caso quase fatal de escavação de uma sapata, de uma fundação em sapata, com uma parede de 3,5 metros, mas tinha entulho. Então, esse rapaz, escavando a caixa, que era de 3 por 3, acabou sendo soterrado. Esse rapaz era nosso funcionário. Ainda é. Como ele também foi soterrado próximo da lata, deu tempo de esperar socorro, a gente tirou ele em meia hora, mas ele teria sobrevivido aí mais 1 hora. Ele mesmo falou que dava para ficar mais meia hora esperando a gente. Então, imagine bem, já aconteceu o que eu fui ver,
barrancos de 1,5 metro soterrar uma pessoa e é difícil tirar essa pessoa. Cuidado. Você vai fazer uma obra, vê se não tem entulho, se o terreno fica em pé mesmo. Cuidado. E olha, a pessoa vai ficar no pé ali, escavando, fazendo muro, pode pegar. 1,5 metro soterra e você não pode usar pá, nem picareta, nem reto escavadeiro, tem que ser na mão. Aqui mostrando de novo um fenômeno semelhante, desabamento em zona de transição. Está vendo aqui a trinca, que já foi limpa, né? Aí cai mais ou menos 1 tonelada a 2 de terra. Muito bem. Veja uma obra em tubulões, na época de chuva. Tem que proteger esse solo com relação à entrada da água. Tem que estar bombeando isso constantemente. Estou mostrando um fato aqui que é do passado. Pedra de mão. Não sei se já tiveram essa experiência. Como o tubulão a gente exige 20 MPa e só quer 5, em locais onde a pedra de mão é mais barata do que a brita, uns 30%, é possível comprar um concreto de 15 ou 20 MPa e jogar 20% de pedra para baratear. Mas não recomendo. Primeiro, está vendo? A pedra cai na lama aqui, olha. Dificilmente alguém põe uma maceira. Segundo, tem que se jogar a pedra junto com o concreto, mas não pode jogar muito para não criar nicho. Sobrou pedra de mão, você não faz nada com ela. A recomendação é pedir na usina concreto com 20% de brita 3, já vem misturado de lá. Então ele sai de lá mais fraco, como vai ficar aqui. Só que a brita 3, ela, se sobrar você usa, nem precisa apagar, porque ela é feita na própria usina. Não tem o trabalho de lançar. Essa pedra não pode ter mais do que 1/10 do diâmetro. Então, se for grande, tem um custo de quebrar. A sobra que fica lameada aqui, fica perdida. Portanto, recomendo utilizar a brita 3. Vamos fazer um break para ele sair. Você vai sair ou vai só atender o celular? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Bom, e agora, armação de tubulões. Muito bem. Para cargas centradas, não é preciso armar o fuste dos tubulões, a não ser tubulões que vai receber momentos ou cargas excêntricas. Então, para cargas centradas, pode-se armar entre 2 e 4 metros. O tubulão é uma armação simples. Nenhuma fundação moldada em loco precisa mais do que isso de ferro. O ideal é levar essa ferragem até 4 metros. Melhor ainda, fazer um cartucho principal com 2 e depois espetar o ferro até 4 metros. O cartucho deve ser estribado. Depois, espeta-se, principalmente num tipo de fundação que está muito em moda, que é um problema armar, hélice contínua. Então, se você tentar descer um cartucho com estribinho 4 metros, se não for rápido, você vai ficar com estaca deficitária, sem ferro, ou ferro curto. Portanto, desce um cartucho de 2 metros, rapidinho, e depois espeta 4 ou 5 barras aqui embaixo. Então, se tem aqui a ferragem principal F1, armada e estribada. E depois a ferragem espetada F2. Se eventualmente for sofrer movimento ou esforço horizontal, aí tem que ser toda armada, concreto de alta qualidade. Aí é concreto estrutural. Entenderam? Aqui, por exemplo, estou mostrando uma ferragem do edifício Camargo Correia,
Como era uma firma muito rica, ela armou acho que uns 8 metros desnecessariamente. Mas uma coisa que o brasileiro precisa aprender, só pobre é que joga dinheiro fora, o rico realmente planeja, sabe? Evita problemas. Aqui, eles realmente exageraram, não precisava disso. Então, estão armando o cartucho, um guindaste vai descer esse cartucho para dentro da ferragem, do tubulão. Dificilmente, qualquer excentricidade desce abaixo 10 vezes o diâmetro da fundação. Então, podem anotar aí, por gentileza. Erros permitidos. Para cargas verticais centradas sem excentricidade, então o que é que nós podemos errar sem preocupações maiores, sem nenhuma verificação adicional? Implanta até 10% de excentricidade em geral não causa nenhum problema. Portanto, a exigência de topógrafo locando fundações é boa, mas é exagerada. Se estiver fazendo tubulão ou estaca hélice de 1 metro de diâmetro, você pode errar 10 centímetros. Se errar um pouco mais, checa. Entendeu? Então, não há necessidade. Uma outra observação profissional bem importante é que a locação deve ser feita com pontas de ferro na obra, sucata. Principalmente se for estaca, máquina. Aquela locação feita com piquete de madeira, o peão costuma trupicar no piquete e não coloca no lugar, nem deve. Ele põe ali a 1 metro de distância. O erro de locação, depois que as fundações estão prontas, é chato de recravar estacas. Então, crava um ferrozinho até sumir. Se o peão trupicar na barra de ferro, ele quebra o dedão, mas não tira do lugar. Explica para o pessoal, olha, se tirar um piquete do lugar, não recoloque. Chame o mestre de obra, que ele recoloca no lugar. E o pior é o seguinte, que até onde fizemos uma estatística, 68% das obras tem erro de locação. Sai somando cota em projetos e tal, fecha tudo, porque gente muito experiente comete erro de locação. Portanto, todos nós, mortais, estamos sujeitos a 68% de possibilidade de locar uma obra errada. Mais 10% não tem problema. E na vertical? Na vertical, uma estaca ou um tubulão pode estar fora de prumo 1,5%. Ou seja, numa fundação de 10 metros, você pode estar fora do prumo 15 centímetros. Sem problema nenhum. Por que isso? Porque logo nos primeiros metros, o confinamento lateral segura isso. Um outro caso bastante interessante é arrojado também. Muito bem, se os senhores, é possível que terão esse caso, tiver que armar uma fundação a esforço horizontal, em momento muito pesado, vai ter muito ferro. Porque ela vai trabalhar a flexão composta. E aqui eu cito um caso
bastante interessante, que foi muito bom. Havia nesses tubulões, também exagerado, eu tenho a impressão que o projeto era para evitar conflitos atômicos. Tem um fundo musical legal aí, não se preocupa não. Tinha 2 toneladas de ferro de 26 metros de comprimento em cada tubulão de 1,5 metro de diâmetro de fuste, para por volta de 5.000 toneladas cada um. Na época não se dispunha lá perto da obra, nem na proximidade, um guindaste que levantasse 26 metros de aço com 2 toneladas e para colocar lá no tubulão. Então foi feita uma licitação para ver quem é que era capaz de armar e como e tal, a forma e a metodologia. Eu já tinha feito uma experiência e sugeri esse método, que foi um tremendo sucesso, foram 800 tubulões. Qual é a base metodológica desse processo? Se coloca algumas barras riscadinhas com espaçamento aqui, o estribo a cada 10 centímetros. 4 ou 5 barras guias. E se coloca pendurados em arames, um arame recozido assim, um fecho de estribo pronto, por exemplo, 20 estribinhos, depois mais 20 e tal. E os armadores desceriam dentro do tubulão, iriam costurando, ele tirava o estribo do feixe, né? Iria então costurando os estribos na ferragem, e depois que estivesse montado, se colocaria aqui o restante da ferragem. Interessante que nos primeiros tubulões, nós tínhamos que instalar, foi feita uma gaiola, eles trabalharam com guincho numa gaiola, com cinto de segurança, morrendo de medo, porque não eram poceiros, eram armadores. Tubulão de 26 metros para baixo. 26 metros são quase 10 andares para baixo, então quem estava lá embaixo ficava desse tamanho. Depois que esse povo criou um pouco de intimidade e liberdade, voltando da obra, estavam sem gaiola, sem cinto de segurança, trabalhando de precata, nem havaianas não era, preso no estribo que eles amarravam, fumando com mais 3 camaradas aqui embaixo. Então, se um desses escorregasse, 26 metros. Mas funcionou muito bem. Depois da veio ferro em segunda camada, etc. É lógico. Você chega na obra, ainda não tinha esses fiscais de trabalho chatos, se tivesse, teria ajudado a gente. Não teria deixado acontecer isso. Então, depois dessa camada de ferro, aí veio a segunda camada de ferro, né? Então, um tubulão armado para 100 toneladas de esforço horizontal. É possível, funciona muito bem uma armação interna. Isso foi limpo, escovado, lavado, colocado espaçadores, etc. Deixa eu ver se tem alguma coisa de interesse. Aqui mostrando uma fila de tubulões para receber esforço horizontal. Então, no lugar de colocar só um tubulão, se colocou uma série de tubulões enfileirados, para pegar momento e esforço horizontal. Isso são nesses estações de transferência de resíduo sólido de lixo. O cavalo entra, fica o contêiner, a máquina pega o contêiner e vira de cabeça para baixo, não descarrega por baixo. Ele pega a carroceria e vira. Aí, nessa girada, dá um esforço horizontal muito grande. Então, para isso, foi preciso fazer aquela linha de tubulões que funcionou muito bem, eu fiz isso no Brasil inteiro. Olha aqui o slump, de 12 a 15 centímetros, um concreto bem fluido. Eu falo, depois nós temos instrumentação, mas eu queria mostrar um bloco para encerrar. Deixa eu ver se eu tenho um bloco armado aqui. Não vou achar, mas eu trago na próxima aula. Muito bem. Eu vou falar depois um pouco sobre instrumentação e quero mostrar um bloco armado para 30 tubulões, que corresponde a 2 salas dessa emendada, com não sei quantas, eu acho que umas
10 toneladas de aço para pegar pilares de prédio de 40 andares de caixa de elevador. Muito interessante, é um grande desafio. Muito bem, para encerrar, alguma dúvida? Não tendo, muito obrigado pela resistência. E na próxima aula, então, a gente acaba de detalhar e vamos agora ao que interessa. Calcular, projetar os tubulões.